A paz do Senhor, juventude! Paz do Senhor, jovem! Tudo bem com vocês? Um bom dia para vocês, uma paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo que o Senhor nos concede para poder aprender mais uma vez com essa lição preparada para nós. Para quem não me conhece ainda, sou o pastor Eric. Pastor Pedro. E vamos aqui gravar com vocês a aula de número 5, que tem pelo título aí muito importante hoje, né, pastor, que nós vamos tratar aí, isso aí a respeito das instruções para os pastores. Amém, né? Glória a Deus. E nós vamos ver muito isso aí nesse tema de hoje aí, tá Amém. bom? Então, aproveitando aí, antes de tudo, eu gostaria de convidar você para pegar a sua revista, a sua Bíblia, e deixar separadinho aí já, para nós estudarmos e aprendermos sobre a palavra do Senhor. Amém? Dito isso, eu gostaria então de chamar você para fechar os seus olhos e fazer um clamor conosco para nós começarmos e iniciarmos a nossa oração. Amém? Pastor Pedro faz essa oração para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. No poder e na graça do teu Filho Jesus Cristo e na consolação do Espírito Santo, estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus, para falar de um tema tão importante, Senhor Deus. Ó Jesus, que nós possamos entender realmente a qualidade de ser um pastor, de ter uma qualidade, Jesus, de vida, de santidade, Senhor, perante a igreja, Pai. Nos dá agora uma boa aula, esteja com todos os jovens da igreja, atentos nesse tema, Senhor, que o Senhor possa levantar, através dessa aula, Senhor Deus, um conhecimento específico do pastorado. Ó Deus, que é muito importante, desde jovem já, convocar e ser convocado para ser um pastor, um evangelista, um homem de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Voltamos então. A você que nos visita aí, que nos acompanha nesta manhã, seja muito bem-vindo, tá? Jesus. Nosso grande abraço, fique na paz, fique à vontade, tá? Para comentar aí no chat. Não esqueça de dar o joinha, dar o seu like aí também. E vamos compartilharmos junto aqui nesta aula maravilhosa que o Senhor preparou para nós, amém? Amém. Vamos lá então para nossa leitura bíblica? Vamos ver quem está fazendo a nossa leitura bíblica então? Aleluia! A paz do Senhor, juventude abençoada. É com grande alegria que eu estou aqui nesta manhã, a convite dos pastores, pastor Pedrinho, pastor Eric, para junto com vocês fazermos a leitura do texto bíblico. E eu quero desde já me apresentar, eu sou o pastor Elias e quero neste momento pedir a você que pegue a sua Bíblia ou revista e acompanhe comigo a leitura do texto desta lição, que está aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos então à leitura? Diz assim o versículo 1: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Deus abençoe vocês e voltamos agora para a aula com os nossos mestres. Deus abençoe. Voltamos então, mais uma vez, a leitura bíblica aí feita aí pelo nosso pastor. Que Deus o abençoe. Então hoje nós vamos focar aqui no nosso texto principal aqui, que a revista nos traz aí, a carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, mas nós vamos tratar até o versículo número 7 aí mais ou menos, que vai retratar a respeito dessas instruções aí para os pastores, quando Paulo vai escrever essa carta a Timóteo, né? E o texto principal vai dizer assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Então esse é o texto principal que nós vamos trabalhar hoje, Amém. né, pastor Pedro? Isso aí. E nós vamos dividir essa aula então em 3 pontos, para nós não nos perdermos muito. Sim. Uhum. E para nós entrarmos direto num assunto aqui, o primeiro ponto que a lição vai nos trazer para nós debatermos e compreendermos e explicarmos melhor para vocês entenderem, jovens, é justamente a respeito sobre o perfil da liderança, né? E quando nós falamos dessa liderança aqui, nós estamos falando de algo mais pastoral, assim, digamos assim, mais questão de obreiro, presbítero, vamos encaixar assim diáconos, mas mais algo pastoral, assim. Isso. Então eles nos traz isso, né, pastor Pedro? A respeito do perfil da liderança, assim, dos pastores, assim. Então eu quero ler com os irmãos, pego a sua revista, acompanha comigo, porque eu quero fazer a introdução juntamente com o subtópico do perfil da liderança, que fala sobre o relativismo moral. Isso. Então, essa introdução vai trazer a missão, né, de Timóteo em Éfeso, o relativismo moral e o ensinamento de Paulo para Timóteo com relação à igreja de Éfeso. Amém? Acompanhem comigo aí, irmãos. Como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja como um ensino puro. Todo o corpo precisa estar bem ajustado para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente. Efésios 4,16. Um corpo sadio possui células de defesa, que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Por isso, precisamos de uma liderança forte, dotada das qualificações espirituais, morais, exigidas pela palavra de Deus. E ouçamos o Espírito. Oh, glória a Deus. E o relativismo. Vivemos tempos de um profundo relativismo moral, de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. São tempos do não é bem assim. Essa é uma reação muito comum para os relativistas quando se deparam com textos como a de 1 Timóteo 3. E quando alguém diz não é bem assim, cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas sem nenhum parâmetro absoluto. E os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo. Imagine para nós hoje. São ainda mais diante da grande afrouxamento de normas, com muitas acomodações, as fraquezas de desejos pecaminosos, próprios de natureza da humanidade caída. Então, irmãos, o que é relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que nos ensina, que nos ensina, que considera questões morais, religiosas e culturais acima de qualquer verdade. Exato. Né, pastor? Exatamente. E tem mais. A relativização a relativização é a desconstrução das verdades pré-estabelecidas. Na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Na Bíblia. Exatamente. Porque quando a gente cria esse relativismo, né, pastor? O próprio autor trouxe na revista aí, que ele fala que quando você fala essa questão de não é bem assim, quando você abre esse parâmetro, não é bem assim, então você cria automaticamente um paralelo a isso. Então, verdade. se não é, porque tem outra Com coisa. certeza. Então, há esse distorcimento então, da verdade, né? Então, eu quero focar também na vocação, porque John Mackay, um escritor, né, americano, no seu livro O Sentido da Vida, ele fala que um dos sentidos superiores do ser humano é a vocação. Exato. E essa vocação está na Bíblia, em vários livros, que chama o livre-arbítrio. Exato. Que nós temos o livre-arbítrio. Já vem lá de Gênesis, né? Quando Deus coloca lá Adão no Éden e fala para ele, comerei de todas as frutas, menos a da árvore do conhecimento da vida, né, e do bem e do mal. Se comerás, certamente morrerás. E então, o que é o livre-arbítrio? Nada mais é do que nós escolhemos ações
né, e caminhos que nós vamos seguir, tanto para o bem, tanto para o mal. Exatamente. E hoje, mais com relação aos jovens, a questão de vocacional, vamos ater um pouquinho só um pouquinho, Sim, pastor, sim. no sentido do secularismo, da vocação, porque o problema vocacional hoje, talvez, pastor, seja o maior problema hoje da sociedade. Do quesito vocacional. Vocacional. E até eu queria comentar com o Cris, né, para a gente fazer um teste vocacional, né? Porque hoje, irmãos, eu quero deixar duas verdades aqui a respeito da vocação. O primeiro é o seguinte, que a vocação hoje, ela não está indo mais com o coração e daquelas habilidades que você gosta. Porque nesse mundo capitalista hoje, né, o lucro desenfreado, as pessoas estão sendo mais valorizadas, pastor, do ser, né? Do que do ser, né? Exato. Do seu caráter, né? Não interessa como que ele conseguiu as coisas, o importante é que ele tem. Não é mais a vocação, né? Então a vocação hoje está dando mais para onde dá dinheiro. Quer dizer, eu quero ser médico. Por quê? Dá dinheiro, mas Lucrativo. você não pode ver sangue, você desmaia, como é que você vai ser médico? Mas dá dinheiro. Aí você que vai fazer o quê? Advogado. Por quê? Dá dinheiro. O rapaz não sabe produzir um texto, não tem uma oratória boa, Exato. não gosta de estudar. Exatamente. Às vezes não tem o dom, né? Não tem o dom. Não ama aquilo que faz, não gosta daquilo que faz, mas faz exatamente por causa disso. É porque tem essa inversão realmente. E aí é justamente o relativismo também, né? Às vezes a pessoa deixa de ser levada por uma coisa que deixa de fazer por falta de amor, às vezes não ama aquilo e quer fazer. E quando a gente faz isso, automaticamente a chance de dar errado é muito grande. E muitas vezes, irmãos, você está ali por dinheiro, mas não está feliz. Exato. Você não está fazendo o que você gosta. Então, quer dizer, nós temos que escolher, né, na segunda verdade que eu quero dizer, que a vocação é a consciência de estar no lugar certo e fazendo as coisas certas, fazendo aquilo que você gosta. Exatamente. Né? Uma realização profissional, não só por causa do dinheiro, mas pela sua qualidade de vida. Por exemplo, eu estou tirando para o Pedro, pastor, e nós estamos vocacionando ele para ser médico. Eita, Pedrinho. Ele tem potencial para isso. E graças a Deus, Deus não deu condições, se ele não passar nós que quer que ele passe na federal, tá? Mas Deus não deu condições de pagar uma faculdade particular para ele. Mas eu vejo para ele não só como dinheiro. Eu falo, Pedro, não é só o dinheiro. Pedro, olha só. Falei para ele. Hoje, irmãos, no Canadá, nos Estados Unidos, se você chegar no aeroporto e você falar que é pastor, automaticamente você vai para uma sala especial. Exato. e você lá é exprimido para falar qual é o seu objetivo da entrada naquele país, para que você está entrando naquele país, qual é a finalidade de você estar naquele país, tem que esclarecer acerca dessa intenção de você estar naquele país. Eu falei, Pedro, eu estou falando medicina para você com a questão de evangelismo. Ele adora evangelismo, pastor, não faltou um. Já fez Semana essa passada, o relação, Mariano estava né? passando mal, trouxe ele. E Eu vai falei, embora. rapaz, a medicina vai abrir porta para você evangelizar em qualquer país, como médico. Porque hoje, irmão, as portas estão se fechando. Se você for chegar na imigração, falar que você é pastor, em certos países ele pode falar, não, meu irmão, não dá para você desembarcar aqui não, você vai... Porque às vezes vai contra aquilo que eles chamam de verdade, naquilo que eles pregam, e a Isso palavra aí. vai contra, né? Traz exatamente essa verdade aí. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Por que eu puxei essa vocação? Agora eu vou puxar para o lado espiritual e também no âmbito ministerial, porque tem pastores, que jamais foram chamados por Deus para o ministério. Porque são pastores que entraram pela porta externa e não pela porta interna junto com o Espírito Santo. Exato. Ele foi mais pelo lado externo, o lado do glamour de ser pastor, o lado de ser um líder espiritual, né? Vai eles acham que pode trazer um benefício nessa questão Isso. pastoral para eles, de um status, né? Isso aí. Uma questão de status para eles, exatamente Então isso aí. ele vê o lado externo, né? Ele não vê o lado espiritual. Não tem a vocação, né? Isso Às aí. vezes. E nosso objetivo hoje é mostrar para vocês que as qualidades de um pastor. Mas também nós não podemos deixar, pastor, para a gente ver o outro lado também da moeda. Exatamente. O pastor que não é vocacional. O que acontece com o pastor que não é vocacional? Vocacionado, né? Não tem essa vocação. Por exemplo, há pastores preguiçosos. Você acredita nisso? Bastante, né? Tem Que não pastores quer visitar a ovelha, que não quer, né?
fazer os papéis devidos, os papéis deles de pastores. Eu não quero me porque se eu vou porque nós temos pouco tempo, porque tem tópico aqui que eu vou estudar ainda, que a gente poderia dar uma aula toda, né? E também nós temos pastores gananciosos. Bastante. Que estão atrás só da faixa monetária, só atrás do dinheiro, né? Monetária. Não tem um amor pela vida, né? Não tem E também hoje nós temos pastores descontrolados financeiramente, pastor. Sim. Tá com o nome no Cerado, no SPC, TV na Giota. Maus administradores pessoais, né? E dentro da casa de Deus também. Porque nós vamos ver lá na frente as qualidades que o pastor deve ter. E outra coisa também que está tendo muito hoje, pastor, o que está mais prejudicando nas igrejas hoje são os pastores despóticos. Exato. O que é um pastor despótico? É o pastor centralizador. Centraliza tudo, às vezes é o nele pastor, mesmo. Não é autoritário, porque nosso pastor tem que dar autoridade, mas um autoritarismo, e muitos falam que até é antidemocrático. Está acima de todos, né? Acima de tudo. Todos. Exatamente. E ele quer. Tudo está em tuas mãos. Às vezes o irmão chega animado, pastor, eu tenho esse projeto para evangelismo, tá? Pastor, olha só, vamos fazer uma cantada de Natal. Então, se não partir a ideia, não partir dele, pastor, nada feito. Não nada tá bom, feito, né? Não, graças a Deus nós temos pastores maravilhosos, né? Graças a Deus. Bênção por eu falo que o nosso pastor, né, a qualidade dos nossos pastores, eu falo que eles são apaixonados. Só um comentário a respeito do programação infantil, né? Que vai ter a programação infantil. Ah, sim. Né? Uhum. Irmãos, ele quer hambúrguer gourmet. Ele não quer que compre nada congelado, nenhum bife industrializado. Ele quer a carne moída, feita gourmet, né? Exatamente. Ele quer o melhor, ele quer a melhor alimentação, ele quer o melhor coral, ele quer o melhor para nós. Mostra o cuidado, né? Tudo ele quer melhor. Exato. Esse que é o pastor vocacionado. É um bom administrador, né? Está preocupado não só com as ovelhas, mas no quesito administrativo da igreja, no quesito financeiro, em todas as questões. Está envolvida de maneira prática e de maneira, digamos assim, com que haja um compromisso com as escrituras realmente. Sim, e tudo sai perfeitamente. Que nós estamos fazendo para quem, irmãos? Para Deus. Para Deus. Exatamente. Não é para o homem, né? Não é para o homem. Então, essa questão, por isso que o autor também nos traz aqui, que nós temos que ter esse compromisso com as escrituras, né? É o compromisso realmente de nos cercar e fazer o nosso papel, os pastores ou aquele que deseja esse cargo de fazer o que está escrito na palavra de Deus. Eu lembro até de quando Saulo ainda teve um encontro com Cristo, que ele cai ali e ele fica cego por uns 3 dias e Deus manda Ananias lá. Ananias fica meio receoso, né, de ir lá. Paulo, o cara matava cristão. Mas aí o que Ananias, o que Deus fala com Ananias? Não, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. E ele irá padecer muito pelo meu evangelho, pelo meu nome. Então, no início da trajetória, no início da vocação, digamos assim, pastoral de Paulo, da liderança de Paulo, ainda antes dele ser transformado, ainda antes dele começar o seu ministério, por mais que nós estamos falando de Timóteo, mas Timóteo as coisas vão chegar até Timóteo por meio de Paulo. Sim. Antes disso tudo, o Senhor já tinha falado com Paulo que ele iria ser o quê? Ele ia padecer e iria sofrer em nome do evangelho. Então, esses compromissos com as escrituras também é importante. Não é só o benefício, como o senhor falou, mas também tem os lados do sofrimento, né? Sofrimento. Tem, às vezes, aquele ponto que nós iremos sofrer. A vida do pastor, a vida do líder, não é só flores, né? E eu tenho o costume de chegar perto do pastor e falar, pastor, tá feliz? Exato. E ele dá aquele sorriso assim, né? Maravilhoso. Exato. Porque às vezes são muitas coisas, né? Muitas coisas. Preocupação, é questão da ovelha, é a administração da igreja, do templo. Irmãos, e tira um parênteses aqui, mas não vamos falar disso tudo lá na hora da oferta, mas veio aqui no meu coração, esse terreno tem que ser nosso. Em nome de Jesus. Pela fé vai ser, né, pastor? Depois a gente vai falar mais. Nós queremos isso em nome de Jesus. Então, essas são as características que ele vai trazendo, pastor Pedro, para poder nos mostrar a respeito realmente desse tema que ele traz, as instruções para os pastores. E às vezes vocês, jovens, podem perguntar assim, nesta manhã, fala assim, mas poxa, um tema pastoral, um tema que não tem muito a ver comigo, assim... Não entendo, mas às vezes nós não compreendemos e não conseguimos sondar os corações. Mas às vezes tem jovem que sonda isso, tem jovem que às vezes deseja isso, quer essa questão pastoral. Às vezes tem jovem que sonha em chegar nisso, né? Então isso é importante mostrar. Você saber, né?
E saber, né? Das qualificações que um pastor deve ter. O que fazer, né? Uhum. Então, por isso que nós queremos trazer para você esse entendimento nessa manhã. Né, pastor Pedro? Sim. Então, esse primeiro ponto trata justamente então sobre isso aí, então. Do relativismo, né? Sobre o relativismo, sobre esse perfil da liderança, né? Isso aí. Aí o senhor tratou a respeito da vocação também, que é importante. Uhum. Não é só como acontece, infelizmente acontece, gente, como o pastor Pedro falou aqui. Tem gente que galga esse cargo justamente só pelo benefício, pelo status, pelo aquilo que ele vai levar, que ele pode ser. Não, agora eu sou pastor. Mas não é bem assim que a palavra de Deus ensina. Porque a nossa denominação, a Assembleia de Deus, nós temos, né? O nosso credo. E só para os irmãos entender aqui, depois que vocês lerem aqui, no versículo 6, não neófito, na nossa igreja não existe. O que é neófito? É o novo convertido. Isso, exatamente. Né? Então, nós não consagramos novo convertido a cargos pastorais. Agora, a cargo, por enquanto, nenhum, né, de obreiros, né? Na igreja. Exatamente. Nenhum. Mas se há algumas denominações, né, para atender um pedido, para atender uma coisa, pode acontecer. Sim, né? exatamente. Uma pessoa influente, tudo, chegar na igreja e começar ali e falar, pastor, né? Exatamente. Se eu sou um homem importante, vou ficar aqui no banco, me consagra logo aí a presbítero, a diácono, né? A pastor. E é o que nós vamos fazer, o item 2, né? Que é o compromisso com as escrituras. Né? Exatamente isso aí. Então ele traz esse exemplo aí que nós colocamos aí, né? Justamente de Saulo ainda antes da conversão lá. Isso aí. Que ele mostra de padecer e sofrer pelo evangelho. Depois também ele vai falar sobre o desejo pelo episcopado, né? Que é justamente por esse cargo pastoral. Aí o senhor trouxe aí já também a respeito dessa colocação, que às vezes tem uns que desejam isso por status, mas nós devemos às vezes desejar isso. Não é pecado desejar isso, Sim. mas nós devemos desejar isso com a vocação, com amor, de acordo com o que a palavra do Senhor nos mostra o caminho para que isso seja feito, né? Então não é de qualquer maneira, não é jogado assim as traças de qualquer maneira assim, não. Aí ele entra no ponto 2 aí também, pastor, muito importante aí, que vai relatar aí também a respeito da instituição do ministério, né? Sobre essa instituição do ministério. Aí pode ser o ministério pastoral, o ministério presbitério, né, que ele traz aí. O perfil de líderes, né? Exatamente, perfil da liderança aí. Então ele trata aí um pouquinho a respeito da estrutura, a respeito novamente do psicopato e do rol de qualificações. Então ele vai trazer aí para nós aí que tem uma estrutura, né, pastor Pedro? Não é porque nós vivemos fala assim, mas a igreja, pastor Eric, é um quesito espiritual, não precisa ter organização. E não é bem ele assim. pensa, né, que não tem, né? Não, fala assim, não, a igreja não precisa ter, é só o Espírito Santo falando, tá ótimo, imagina ali no nosso meio, tá. Não é bem nós assim, vamos né, ver no tópico 2 que não é bem assim, não. Exatamente. Né? Então, irmãos, nós estamos aqui no compromisso com a Escritura. Eu quero lançar uma perguntinha agora no chat, né? Quem for o primeiro a responder vai ganhar uma caixa de bombom, né? Hoje à noite eu trago. Porque nós temos que ter pessoas ao nosso lado compromissadas. Ganhar bombom, né? Hein? Deus nos tem dado líderes, né? Exato. Não só aqui na igreja, mas temos dado líderes no Brasil e no mundo, homens de Deus capacitados, homens que estão, né, firmados na fé. Acho que é dia 11 de agosto vai estar aí, né, o pastor que quer implantar a Exatamente. igreja. A igreja evangélica, né? A assembleana, né? Então tem homens compromissados com fé. E Deus nos deu homens assim, valorosos, os quais devemos reconhecer e honrar com respeito e gratidão. Exato. Orando por eles e os ajudando em seus difíceis tarefas. Para você ver que não é fácil. Se você responder agora quem é esse homem, nós temos esses hommes, né? Esses homens, exatamente. Se você responder agora quem são esses homens, vamos falar assim, vou dar uma dica, esses dois homens, né? Que são homens de Deus, né? Homens realmente que são respeitados, tem gratidão por nós, né? E nós devemos orar por eles, né? Ajudando os seus difíceis tarefas, né? Do dia a dia, né? Exatamente. Né? Aí ficou fácil demais, eu acho, hein? Vou dar outra dica, né? Exato. Se responder, então, vai ganhar um bombom, vai. Responder no chat? Vou dar outra dica, né? A Bíblia versus o secularismo? Rapaz, homens de fé, homens abençoados. Ficou fácil demais, só faltou escrever o nome. Os nomes lá, né?
Abençoados. Amém. Mas amém. Então fica aí o desafio aí, ó. Respondeu no chat e ganhou a caixa de bombom. O É isso, primeiro, pastor? o primeiro. O primeiro que responder. Vamos lá, então. Glória a Deus. Então vamos entrar, então, pastor, sobre essa estrutura do ministério aí, Isso. no ponto 2, para nós entendermos que a igreja do Senhor também, ela não é de qualquer maneira, né? É verdade. Por que nós almejamos um ministério, um cargo pastoral? Por que nós almejamos uma questão de liderança? Porque a igreja, a organização dela não surgiu hoje, não surgiu agora, no século XXI, que nós estamos agora, que ela tem uma estrutura, quer ela seja financeira, pessoal, administrativa, ela não surgiu agora. Desde da igreja primitiva, desde o primeiro século ainda, essa organização já havia, já tinha no meio da igreja, né? Tanto que Atos dos Apóstolos, capítulo 20 ou capítulo 14, vai relatar muito sobre isso. Porque quando a palavra do Senhor fala aqui, versículo 17 de Atos 20, vai falar que quando de Mileto mandou Paulo chamar a Éfaso os anciões da igreja. Então ele está mandando chamar o quê? Aquelas pessoas que eram responsáveis pela igreja ali. Quando ele fala anciões aqui, pode ser presbítero, pode ser ou justamente o ancião, ou justamente o cargo pastoral, né? Que praticamente é a mesma colocação, assim, tanto pastor quanto presbítero, quanto os anciões aqui, ele coloca. E logo, então, chegaram ali junto dele e disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entreis na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então, Paulo está colocando para eles ali, para os líderes da igreja que estava ali em Éfeso, que ele manda chamar, está colocando aqui: vós bem sabeis como eu me portei diante de vocês, como eu ensinei, Sim. como eu deixei a igreja, a estrutura da igreja, mostrando que tinha essa organização, e ele estava preocupado com essa organização daqui para frente, né, pastor Pedro? Ele mostra isso. E devagar nós vamos entendendo por que o autor desse trimestre ele colocou essa lição para os jovens, né, no livro dos jovens. Porque vou ler aqui um pedacinho aqui do 3, Desejo pelo Episcopado, que diz assim: a expressão "se alguém deseja o episcopado", excelente obra deseja, né, pastor? Não contém um juízo de valor sobre o desejo. É aqui que eu quero entrar com vocês. Não contém um juízo de valor sobre o desejo. Por exemplo, eu quero ser advogado. Eu posso ser advogado, pastor? Se eu querer? Só querer não basta. Não, mesmo sem vocação, posso querer? Eu posso Pode. ser? Se eu estudar. Pode. Hoje está tão fácil que tem até online. Exato. Se eu estudar um pouquinho, eu vou passar. EAD, né? Vou fazer a presencial, e faz a vou prova. advogado, e talvez até passe na OAB também. Isso. Isso no mundo secular. Agora, eu posso falar assim: eu vou ser pastor? Não. Acontece, né, pastor? Tem desejo. É. Tem desejo. Mas aí, só depende de você. Por isso que eu falo, jovem, é agora. Desde cedo você tem que se preparar. Querer. Exatamente. Né? Que essa expressão, se alguém deseja episcopado com excelência, é obra desejo. É a partir de agora que você vai mostrar realmente se você é. O desejo não é pecado. Né? Não é pecado. E eu quero que todos os jovens coloquem isso no seu coração. Exato. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um homem de Deus. Mas quem vai mostrar isso para a igreja, e Deus mostra para os líderes da igreja quem é através do nosso testemunho, da nossa convivência, né? Por exemplo, nós temos hoje diácono, presbítero, evangelista e pastores. Mas ainda nós temos um cargo de acesso, que é o auxiliador, que fala aqui, Cooperador. Não, porque é o seguinte, é por isso que você tem que desejar logo de cedo. É o pré-preparatório. Preparatório, né? Porque o pastor está observando aquele menino lá, aquele jovem. Exato. Não falta um culto. Olha, estava molhado aqui, ele correu lá, pegou o pano, enxugou. A criança derramou aqui o prato de comida, ele foi lá ajudar a criança. Assíduo nos trabalhos, né? Assíduo no trabalho, né? E Deus, você vai caminhando, né? Porque ninguém chega, pelo menos na nossa instituição, a Assembleia de Deus, ninguém chega de nada vai ser pastor, não, é toda uma sequência. Tem que galgar todos os níveis. Cooperador, né? Exato. Olha, aquele ali dá um diácono. Vamos. Não, Deus que avisa os líderes, pode consagrar. Porque é tudo direção de Deus. Tudo direção. Consagra diácono, né? Nós não podemos falar muito do diácono, porque diácono a gente já sabe, né? Que nós temos diáconos maravilhosos, homens que servem realmente com alegria, né?
Com amor no coração. Né? E depois nós vamos falar do presbíteros. presbitério, mas tem um tópico aqui só sobre os presbitérios. Então, desde cedo, irmãos, procure já desejar isso no seu coração. E ver direitinho o que você posta lá no seu Face, no seu Instagram, no Twitter. Isso conta muito para a sua vida espiritual e também para o seu testemunho, tá? O testemunho conta bastante, né, pastor? Conta bastante. Fala assim, pastor Érica, às vezes eu sou jovem, tá, gente? O pastor Érica é pastor jovem. Mas eu galguei, assim, todos os níveis, eu também, realmente. Cooperador. Isso aí, cooperador, diácono, presbítero. Presbítero. E quando eu fui separado, ainda teve a separação, pastor, que você tem um tempo de estudo ainda de preparação para justamente ver a sua qualificação, né? Aí depois tem a provinha lá que você faz, tudo certinho. Isso, e na minha época, pastor, foi igual você entrar na polícia. Teve Investigação social, com seu vizinho, com a sua esposa, com seus filhos. Chama na convenção para saber. Separado, vai lá, conversa, né? Faz algumas perguntinhas. O meu pediram exame psicotécnico, ver se era bem mental, chamaram a minha esposa. Tem toda uma investigação. Eu não comentei não, porque são muitos, porque tem muitos pastores desequilibrados emocionalmente, irmão. Sim, sim. Tem muitos. Então não é de qualquer forma que chega lá. Hoje nós temos uma convenção que rege, que é algo... Por isso nós falamos da estrutura realmente. Hoje tem uma estrutura realmente. Mas sem o conhecimento, não tem como chegar lá. Sem o conhecimento e a qualificação, não tem como chegar lá. Que você pode galgar isso desde agora. Desde agora. Porque nós estamos trazendo um exemplo de alguém que era novo. Que era um jovem pastor. Novo. Timóteo era um jovem pastor, né? E ele tinha alguns pontos, vai retratar dele, e vocês já deixou aqui na primeira lição, se eu não me engano, que ele, às vezes, ele era tímido, às vezes ele tinha vergonha, mas Paulo sempre incentivando e trazendo para ele o quê? Para ele sempre continuar firme, perseverante, naquilo que ele foi ensinado desde criança, desde menino, né? Mas sempre agora eu quero deixar um recadinho para as mães e para os pais e para as vovós. Eita. Que exemplo da avó de Timóteo, né? Exato. Ah, Lloyd. O nome da avó dele, Lloyd. Foi a primeira, né? A primeira linhagem da família de Timóteo que trouxe os ensinamentos. Os pais e os avós têm uma responsabilidade muito grande com o chamado do filho desde novo. Não começou em Timóteo, não começou na avó Lloyd, depois passou pela mãe Eunice e depois chega a Timóteo. Terceira geração já do cristianismo, assim, servindo a Deus. Isso, e nós falamos sobre a Fanny, né? Fanny Crosby, né? Que também a avó dela teve um papel maravilhoso na vida dela. Exato. Ela era cega e a avó lia a Bíblia para ela e ela decorou todo o Novo Testamento, o Salmo, tudo através exemplos, da sua avó. São exemplos maravilhosos. Maravilhosos. Exemplos que nós devemos seguir, né, pastor? Sim. Exemplos que nós devemos seguir. Então, pastor Pedro, falando aí para nós fecharmos esse segundo ponto aí sobre a instituição do ministério, sobre essa estrutura, sobre esse episcopato, sobre o rol de qualificações, fala para a gente fechar esse ponto. Então, como você falou, a igreja tem uma organização, ela tem um organograma. E esse organograma, pastor, começou lá com Paulo. Exato. Porque Paulo, irmãos, Paulo estudou na melhor escola rabínica da época, a Harvard, né, a Oxford da época. Né? Era top das top. Era top, e ele estava lá nos pés de Gamaliel, o maior sábio da atualidade. Época, exatamente. E ele já tinha um organograma preparado. Quando ele mandou Timóteo, nas viagens missionárias dele, todo missionário dele, ele já deixava um organograma lá, ó, aqui você vai separar diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. E nós somos igreja raiz. Nós não deixamos de seguir o organograma de Paulo, né? De Paulo até hoje. Até hoje. Exatamente. Amém? É isso aí mesmo. Glória então tem essa estrutura também, né, pessoal? Nós aprendemos com essa estrutura, nós carregamos essas estruturas, e hoje nós temos essa estrutura ainda, tá? Então, é bom saber que a nossa instituição também tem essa organização, essa estrutura, e eu dou graças a Deus que o nosso ministério hoje, graças a Deus, o nosso pastor tem tido essa visão, essa direção de Deus para nos ensinar o caminho aí, né? Verdade. Não chegou de paraquedas, né, pastor? Não. Não chegou, não. De forma alguma. Teve a vocação, teve o estudo, teve os dons, teve tudo junto aí. E até hoje, né? Até hoje, graças a Deus. Busca conhecimento, atualiza, né? Atualiza a história e tudo mais. Quem não está vindo na quarta-feira está perdendo um conhecimento, histórico, né, pastor? Histórico, é bíblico, é histórico, todas as formas está sendo trazido o ensinamento para nós. Um despertamento. Despertamento, exatamente. Vamos lá então, pastor, para o terceiro ponto, para nós fecharmos aí, que a hora corre nessas horas. As qualificações e seus aspectos, o terceiro ponto traz para a gente aí. E aí vai trazer aí sobre 3 divisões aí, né? Irrepreensível, sobriedade e corrupção e apto para ensinar.
Então nós estamos falando aqui de um cargo pastoral, né? Lembrando. Deixa eu só voltar aqui no tópico 2 do episcopado. Sim. Só para estar falando sobre o presbitério. Né, nós temos o diácono, né? E o pessoal pensa, pô, diácono, presbítero, pastor, evangelista. Paulo deu uma função a cada um. Né? O diácono é quem nos serve, né? Com alegria, não é verdade? E ele fala que o presbítero, ele é um supervisor. O presbítero é o imediato do pastor, né? Exato. Está ali, ó, olhos, ouvidos de pastor. Então, porque o pastor, ele tem que se preocupar em dar a palavra, ele não pode tomar tudo o tempo com a igreja. Então, por isso que tem os diáconos, tem os presbíteros, né? São auxiliadores, auxiliadores né? mesmo, homem deles, né? Que ele deixa de confiança, que ele deixa a igreja na mão dos diáconos, dos evangelistas, dos presbíteros, né? Com o olhar, né, dele, mas que não dá conta, irmão. Por isso que tem, Paulo já desde de cedo já fez esse organograma para o pastor ficar dedicado às ovelhas, à pregação. Para não sobrecarregar, né, pastor? Sobrecarregar. Mas tudo isso, independente do cargo assim eclesiástico, Sim, digamos isso. assim, a responsabilidade por essas qualificações são as mesmas. São as mesmas. Só vai mudar um pouco aí no quesito pastoral, né? Pastoral, isso Que aí. tem que ser apto ao ensino, mas todas as elas, Paulo vai nos ensinar que tem que ser irrepreensível. Irrepreensível. Né, pastor? E irrepreensível são pessoas que não há dolo, não há dolo, não há como você puxar a orelha e chamar a atenção, não há o que você falar sobre aquela pessoa. Ela se torna irrepreensível. Mas, pastor, é irrepreensível só espiritualmente? Não. É irrepreensível moralmente, é irrepreensível socialmente, é irrepreensível espiritualmente. Em todos os quesitos, em todas as áreas, tem que ser uma pessoa irrepreensível, né? Ele traz aí o contexto do grego aí, depois traz o sentido literal aí, tá? Que é a pessoa que não se pode atingi-lo. Irrepreensível é uma pessoa que não pode atingi-lo. Então, você não pode atingi-lo nem externamente, nem internamente. A pessoa está realmente vivendo umas qualificações nos aspectos da palavra de Deus realmente, né? Porque não tem como você quando a pessoa chega ao presbitério, ele já passou por todas as fases, né? Exato. O batismo das águas, batismo espiritual, os dons espirituais já são manifestados nele. Exato. Né? Então ele já está apto a ser um pastor, apto, né? Já passou por todos os trâmites, né? Para se tornar um líder, pastor, um bom líder, para se tornar um excelente obreiro, para se tornar uma pessoa com um cargo eclesiástico que talvez você sonha e almeja chegar, não é só pelos dons espirituais. Não. Só o falar em línguas não pode evidenciar e mostrar que você vai chegar ao pastorado assim, ou ao presbitério. Não é só isso. Não é só isso. Tem o quesito moral, tem o quesito social. Não tem como falar em língua, não tem como você ter duas mentalidades, né? Duas falas. Ser uma coisa na igreja e ser uma coisa em casa, né? Igual o filho fala, pai, eu quero morar na igreja, né? Exato. Exatamente. Por que quer morar na igreja, né, pastor? Porque na igreja você é tão bonzinho, chega aqui em casa você... Exatamente isso. Então, é uma identidade só, não tem duas características. Não tem duas. É por isso que tem que ser irrepreensível, né? Ele traz muitas outras coisas aí. E ele traz também sobre a sobriedade e corrupção moral, né? Que ele precisa de ser prudente, equilibrado, justo. Repare que são tudo aspectos, pastor, de características. Não tem aspectos aqui muitos espirituais, mas são exemplos característicos que vai moldar a característica da pessoa, que que ele precisa ser prudente, equilibrado, que ele precisa ser vigilante, sóbrio, não violento, hostil, né? Hospitaleiro, gentil, bondoso. São muitos aspectos aqui, qualificações. Não ganancioso, não contencioso, né? E ele vai trazendo inimigo de contenda, inimigo de contenda. Ou seja, não existe furor na vida dele, exatamente. Né? Só tranquilidade. Quem deseja isso não pode ficar na roda de contenda, né, pastor? Não pode. Ficar inflamando contendas, ficar avarento, né? Avarento, amor ao dinheiro, não, tem que ter amor às almas realmente, né? Não se preocupe com pessoas, se preocupe mais com dinheiro. Mais com dinheiro, é exatamente isso. E ele traz aqui, ó, tem uma coisa que é primordial aqui para o quesito pastoral, né, pastor? Que ele traz aqui que tem que ser apto para ensinar. Apto para ensinar. Às vezes, assim, a gente... mesmo sendo pastor, a gente está disponível para servir no reino de Deus. Mas o pastor ele tem que estar sempre pronto e sempre apto para poder ensinar. Para poder ensinar a palavra, para poder não trazer dúvida, né, pastor? Para poder gerir essa questão de ensino. Porque o pastor ele nunca pode ser pego de surpresa. Isso. Né? Porque você está no culto lá, você é pastor. Faltou um pastor?
Se você está no culto, é você que vai pregar. Exato. Né? Se não tiver um pastor para dirigir, atrasou no trânsito, aconteceu uma coisa, você é o pastor lá, qual o pastor que está aí? Ah, é o pastor Eric. Pastor Eric, tem que estar preparado, exatamente. Então, preparado a todo momento. Aí a santidade tem que estar em todo momento ali. Isso. O pastor tem que ser mestre, né? Tem que ser mestre. Tem que ter um bom ensinamento, um bom conhecimento, tem que estudar realmente, tem que buscar realmente, né? Isso, na minha fase da consagração, passei por isso, por essa preparação, e é muito bom. Quando você estuda, e isso requer tempo. Você não consegue preparar algo do nada. Não é um dia que você vai conseguir preparar um sermão, um estudo. Não, isso demanda tempo, demanda muita coisa, muito estudo. E às vezes isso é importante para nós também. Né? Não é só estudar quando nós formos fazer algo, mas é sempre estar estudando, sempre avançando. A gente não trabalha com revelação na hora da palavra, né? Exato. A gente pesquisa. Né? É lógico que tem também tem exceções que às com vezes... certeza. Né, durante a pregação, Deus revela e revela exatamente. Muito mesmo, né? Revela muito. Agora, você não vai abrir a Bíblia, né, sem preparar nada e vai abrir a Bíblia lá e vai achar uma mensagem. Exatamente. Não, pode acontecer, lógico, pode acontecer, mas nós trabalhamos, né, com estudo. Com estudo. Antes da pregação. Sendo preparado, qualificado, né? Porque você não pega a comida direto na geladeira e vai comendo, você prepara a sua alimentação para ficar gostosa. Né? Exatamente. Então é isso aí, meus jovens. Eu espero e desejo que realmente a nossa geração seja uma geração de Timóteos, seja uma geração preparada realmente, seja uma geração disposta a não ter medo, porque quando Timóteo encontra Paulo, Paulo chama ele para o sofrimento, né? Isso. Fala assim, não, é realmente uma obra de sofrimento. E quando ele deixa Timóteo ali em Éfeso, era justamente poder o quê? Não deixar com que os ensinos deixados por Paulo fossem esquecidos ou fosse esquecido pelas doutrinas dos falsos mestres, porque tinha falsos mestres naquela época. Sim. Mas ele perseverou, ele lutou e ele conquistou aquilo que Paulo deixou para ele, né, pastor Pedro? Eu quero só deixar para vocês, jovem, não cai no relativismo. Exatamente. Porque ele fala, mas não é bem assim, não é bem assim. Aí fala assim, o que o inimigo ele usa, o seu colega lá, vamos relativizar isso aí. Não é bem assim. Cuidado com isso, assim. Né, cuidado com isso. Tem verdade que não é verdade. Tem verdades, né? Tem exceção. Tem exceção, né? Exato. Tem verdade que serve para mim, mas não serve para você, né? E muitos, né, que falam assim, não, rapaz, essa verdade é a mesma coisa, rapaz. Cuidado com isso. A única coisa que depende do meu ponto de vista. O certo ou o errado. Né? Agora, a verdade, né? Então, cuidado com o relativismo, que ele pode colocar verdades que não são verdades. E pode levar para o inferno. Vida. Pode levar você para o inferno. E você está achando que você está levando uma vida, né, de santidade, mas, na verdade, errada, no ponto de vista errado. Exatamente. Né? Que é como o Timóteo, né, no início lá, ele foi lá para tirar os falsos profetas que estavam trazendo palavras de engano para a igreja. Exato. E a palavra de engano para a igreja é o relativismo. É o relativismo. Né, que quer colocar verdades, né? A verdade deles misturada no meio da verdade verdadeira. Ali, mistura ali uns capítulos da Bíblia, tudo, mas no final da conta não é verdade. Exatamente. É enganação. Então siga a palavra do Senhor, né? Amém. Obrigado, tá, por esse privilégio de estar aqui dando aula para vocês. Gostei muito. Mas, pastor, tá faltando um momento importante melhor, também, né? Um momento importante nós chegarmos na nossa lição aí, o momento da oferta, né? Um momento importante que nós temos aí na obra do Senhor. Como o senhor falou antes aí no início, a respeito do terreno. Vai aparecer aí na telinha aí os meios de você poder ofertar a casa do Senhor aí. Então, oferte com carinho, oferte com alegria, por meio do Pix, por meio das chaves aí que está aparecendo na sua tela. E nós temos um projeto muito importante aqui, é o projeto que, pastor? Conhecido pelo projeto dos... Os Mil Valentes. Né, pastor? Os Mil Valentes. Temos uma área muito boa aqui, a área do campo, a área da sala das crianças, todas as faixas Eu não vejo a nossa igreja em outro lugar. Não tem como, né, pastor? Não tem como, uma área muito boa e nós cremos pela fé que nós vamos conquistar esse espaço aí que está aparecendo. Amém. Aí. Espaço muito bacana, muito aconchegante e, acima de tudo, cheio da presença do glória. Senhor. Né? Então, tomando de balde. Tomando de balde. Então vamos ofertar com alegria, com carinho, com amor. Enquanto você oferta, vamos louvar ao Senhor também nesta manhã.
Voltamos então Amém. para nós terminarmos essa aula maravilhosa de Passou hoje. rapidinho, né, pastor? Passou muito Poxa. rápido. Aula de número 5. E a conclusão da nossa revista, ela diz bem assim: Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Ou seja, não é só os que estão dentro, é também os que estão de fora. Isso aí. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritual em casa, na igreja e na sociedade. Sim. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Muito. Amém, meu querido? Muito. Espero que Deus tenha falado com você, que nós tenhamos Amém. aprendido. Feche seus olhos, vamos orar e vamos terminar a Que nossa aula. você saia daqui com desejo, né? Exatamente. De desejar esse episcopado, né, pastor? Espírito Santo, nós te Aleluia, oramos. Jesus. Glória a Deus. Meu Jesus amado, nós te engrandecemos Santo, nesta Deus manhã e maravilhoso. somos gratos ao Senhor. Aleluia. Pai querido, Jesus. Pai amado, que o Senhor nos faça fiel. Que o Senhor nos faça, Pai, realmente, ó Pai, irrepreensíveis. Pai, que o Senhor nos faça, ó Pai, Aleluia, nos ajude a sermos, ó Deus, realmente taxados, ó Pai, de acordo com o que a Tua palavra nos ensina, Deus, a apregoar o Teu amor e a viver a respeito do Teu amor, Jesus, para que assim, Deus, nós possamos fazer a Tua obra de maneira, ó Pai, sábia Aleluia, e com Jesus. eficácia. Glória a Deus, Fê Jesus. conosco, com cada jovem nesta Amém, manhã. Jesus. Fale ao Aleluia. coração deles, ó Deus amado, Pai querido. Retire todo pensamento Oh, contrário, Pai santo é o amado, teu Pai nome, querido, Jesus. para que o Aleluia, inimigo não Jesus. possa colocar setas, ó Pai, maliciosas, ó Pai, Aleluia, enganos, ó Pai, Jesus. e metodologias errôneas, Vocação, mas que a Jesus. graça do Senhor possa ser sobre cada Oh, jovem. Deus. Em nome de Aleluia, Jesus Jesus. nós te oramos assim, Amém. mais uma vez. Amém e amém. A paz do Senhor, Bom juventude. domingo. Fique com Deus em nome de Jesus. Aleluia.